Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há 100 anos, em 1925, o Papa Pio XI promulgava esta festa da solenidade de Cristo Rei do Universo na Igreja. Então faz 100 anos este ano que o Papa Pio XI decretou essa festa de Cristo Rei para toda a igreja. No início celebrava-se no último domingo de outubro, mas depois a igreja colocou essa festa, essa solenidade no último domingo do ano litúrgico, no último domingo do tempo comum, que caiu então em novembro. O Papa Pio XI tinha um intuito quando quis celebrar essa festa na igreja toda. Tinha encerrado a Primeira Guerra Mundial. E o Papa quis transmitir uma mensagem ao mundo da necessidade da humanidade voltar-se a Cristo, converter-se a Ele, buscá-lo como o único sentido da sua vida, buscar o Senhor a sua salvação, de que somente Cristo constrói um reino de justiça, de fraternidade e de paz, um reino que é consistente.
O Papa quis, por meio dessa celebração, deixar uma mensagem de que para construir a paz, não basta que os mandatários, governantes das nações façam os conchaves de paz. Esta paz feita pelas nações, ela só encontrará consistência e terreno fértil no coração daqueles que encontraram-se com Jesus e buscam cimentar e fortificar essa paz no Cristo. Pois só Jesus é o príncipe da paz. Só Ele pode trazer a paz. Porque a paz que Cristo conquistou a humanidade, ela não foi forjada na guerra. Ela não foi forjada pelas armas, pela violência, derramando o sangue dos inocentes, dos fracos. Essa paz que Cristo traz à humanidade, ela brota da cruz de nosso Senhor, brota do seu lado aberto, brota do coração de Jesus traspassado pela lança. É dali que brota a paz, porque o coração de Jesus traspassado pela lança no alto da cruz é o coração de Deus traspassado pela humanidade que não o compreendeu, que não o acolheu, que não o amou. O amor que não foi amado, o amor que não foi acolhido, o amor que não encontrou espaço em muitos corações dos seus contemporâneos. Por isso hoje celebrar Cristo, Rei do Universo, é olhar que o modo como Cristo constrói o reino não parte dos valores que o mundo usa para construir os seus impérios. Se olharmos a história, vamos ver que todos os impérios construídos pelos valores humanos, muitas vezes a partir da violência, da opressão, da injustiça, do esmagamento dos fracos, eles foram ruindo. Vamos pensar no Império Persa, no Império Grego de Atenas, vamos pensar no Império Romano, vamos pensar em tantos outros impérios que foram sendo construídos, às vezes derramando sangue de tantas pessoas pelo meio da violência, do arsenal bélico, da opressão. Esses reinos foram sendo destruídos porque eles não tinham consistência. E para usar uma imagem de Daniel, os seus pés eram pés de barro. Então a história mesmo foi imbuindo de destruí-los, mas o reino que Jesus constrói é um reino de amor, de justiça, de humildade e fraternidade. Nós, parece até contraditório que nós, celebrando Cristo, o Rei do Universo, escutamos um evangelho que diz que Jesus está pregado na cruz. Ora, mas os reis moram em palácios. Eles têm carruagem, pelo menos antigamente tinham, cavalos bonitos e fortes, vestem roupas boas, às vezes com púrpura e brocados de ouro. Senta no pedestal, no trono, e de lá governa às vezes com força, e tem súditos, e tem soldados que fazem a sua segurança. Nós vemos Jesus desarmado na cruz, completamente desnudo, literalmente desnudo. Tiraram a sua roupa, o envergonharam, o ridicularam diante das pessoas, o insultaram, cuspiram no seu rosto, e no lugar de dar a ele um trono, deu-lhe o madeiro da cruz. Aonde nosso Senhor está sentado, o seu trono hoje vemos
que é a cruz. Mas para os que têm fé, para os que são atingidos por essa luz que nasce da cruz, essa centelha de luz que nasce da cruz, para aqueles que deixaram a sua escuridão ser iluminado com os raios de luz que saem do coração aberto de Jesus pela lança, olha para a cruz e para o desfigurado e vê nele a transparência de Deus, vê nesse homem desfigurado, feio, nem parecia ser mais gente dos textos sagrados, vê nele o rosto do Deus invisível, o rosto belo de Deus, o rosto transfigurado de Deus, vê na cruz a estética de Deus, porque vê na cruz o mais belo entre os filhos dos homens, aquele que por amor não poupou a própria vida, mas a deu para resgate de muitos e daqueles de fato que o abraçam. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, na celebração de hoje, vemos Jesus, como dizia Isaías, indo ao matadouro como ovelha mansa que não abre a boca, mas tudo isto para romper com a lógica da violência, a lógica do mundo, que é a lógica das trevas. Só o amor vence o mal, só a bondade rompe com a injustiça, só a bondade, o amor e a paz que vem de Cristo pode romper com a violência, com a injustiça, com o desamor, com o ódio do mundo. Não é revidando com as mesmas armas que o mundo nos atacam que vamos construir o mundo que Cristo quer, mas pelo contrário, é abraçando o modo de Jesus ser, é assumindo também a nossa cruz, a humilhação às vezes que o mundo quer nos impor por causa dele, que vamos construir um mundo diferente. Por isso, enfim, terminando a minha reflexão, eu digo que há diversas maneiras de nos comportar diante de nosso Senhor. Há aqueles que se comportam diante de Cristo zombando dele, caçoando dele, o insultando, como fizeram as autoridades. Talvez outros façam como os soldados. E no mundo de hoje talvez não é muito raro ver que existe tantos que zombam ainda de Cristo e o desprezam e dizem não ao seu amor. Mas o Senhor quer nos alcançar com o seu amor, alcançar-nos como alcançou o coração do ladrão arrependido. Todos nós somos fracos e temos tantas coisas para ser perdoados e libertos, e só Cristo pode fazê-lo. Que a nossa atitude, meus irmãos, nessa celebração eucarística de hoje, desse domingo último do tempo comum, seja a atitude do bom ladrão. Não seja a atitude dos outros que fizeram insultos com nosso Senhor, nem com esse outro ladrão que não se converteu, que estando na mesma condição de nosso Senhor, o que ele fez? Começou a provocá-lo e insultá-lo. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Como se quisesse dizer, desce da cruz. Mas se nosso Senhor tivesse descido da cruz, o mundo teria continuado ainda na escuridão, nas trevas, não teria rompido a lógica do mal e do perverso. Às vezes também Jesus nos ensina hoje que também nós, insultados tantas vezes, pedindo prova da nossa fé, pedindo que desçamos da cruz, nós não devemos descer, que às vezes nem é possível descer, e às vezes que por causa dele, por causa do amor, não devemos descer da cruz, mas carregá-la até o fim.
Então essa atitude hoje nossa deve ser a atitude do bom ladrão, de dizer ao Senhor nessa Santa Eucaristia de hoje: Senhor, Tu me conheces, Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu sabes das minhas fragilidades, Senhor, Tu sabes dos meus pecados, das minhas dificuldades, da minha teimosia. Como disse esse homem a Jesus: Senhor, diz algo que provocava, nós merecemos o que estamos passando, mas Ele não, porque nele não existe mal nenhum, Ele não fez mal nenhum. E diz com essa profissão de fé: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Deve ser nossa oração: Jesus, lembra-te de mim. Jesus, olha a minha realidade. Jesus, salva-me. Jesus, vinde em meu auxílio. Jesus, Tu me conheces e Tu me conheces, me sondas. Senhor, liberta-me. O que esse homem quis dizer a Jesus é isso: salva-me, liberta-me dos meus pecados, liberta-me das minhas contradições, livra-me, Senhor, das tentações de seguir a lógica do mundo, a lógica do ódio, mas ajuda-me a seguir a lógica do amor, da doçura que nasce da cruz, do perdão. Senhor, ajuda-me a carregar as armas, e quando alguém me perguntar qual a minha arma, eu digo: a minha arma é o amor, a minha arma é a doçura, a minha arma é a mansidão, a minha arma é a paciência, a minha arma é a misericórdia, a minha arma é o acolhimento, a minha arma é a arma de Jesus. Como tanta gente que algum pergunta: qual a tua arma? Tirei o texto do bolso, ou tem uma pequena Sagrada Escritura no bolso e tira. Nunca vai dizer tirar outra arma que seja uma arma de fogo, porque o cristão não tem esta lógica. A lógica do cristão é a lógica do bem, é a lógica do amor, é a lógica da paciência. E Jesus diz o que quem age desse modo? Jesus diz o que quem age do modo do pecador arrependido, do ladrão que se arrepende? Jesus diz a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há dois gritos aqui no Evangelho de hoje. O grito de Cristo que diz: tenho sede. Tenho sede de quê? Sede de ser amado, sede que nós o adoremos, sede que nós o ajoelhemos aos seus pés e não aos pés dos mandatários desse mundo, dos poderes desse mundo, sede de ser amado pela ovelha perdida. Mas tem tantas ovelhas perdidas que diz: não, eu não quero o teu amor, eu não quero ser amado, eu não quero ser salvo. Mas tem uma ovelha que diz o contrário, grita quando escuta o grito de Cristo: tenho sede, na cruz, grita dizendo: Senhor, salva-me, Senhor, leva-me ao paraíso, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Esta deve ser a nossa oração de hoje, gritar pelo Senhor: lembra-nos de nós, lembra-nos de mim, que somos todos pobres, necessitados desse amor. O amor não é amado, nós devemos amá-lo um pouco mais do que ontem. Que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós nessa celebração eucarística de hoje e nos faça ter vida e esperança, levando ao mundo os sinais da bondade de Cristo, dizendo a todos que o Senhor tem palavra de vida eterna e que sem Ele não seremos felizes.